Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais um vídeo em termologia, agora um assunto que ainda é termologia, mas ela é um pouco diferente dos assuntos que a gente viu anteriormente, que estava tudo meio que sendo construído para termodinâmica, mas agora é um assunto um pouco diferente, que a gente vai trabalhar com a dilatação dos corpos por conta da variação da temperatura. Assim, claro que a variação da temperatura no corpo, que está atrelada ao movimento das partículas ou o nível de vibração das partículas no corpo, ele vai ter várias consequências. Uma dessas consequências é que ele vai acabar fazendo com que esse corpo aumente ou diminui seu tamanho, de forma que a temperatura dele vai dizer como ele vai aumentar e como ele vai acabar diminuindo. Se você esquenta algo, ele vai acabar crescendo. Se você esfriar algo, ele tende a diminuir. Claro que na natureza você vai ter muitas coisas diferentes, muitas coisas mais complexas que vão, às vezes, não seguir esse padrãozinho. A água acaba sendo um exemplo no intervalo específico de temperaturas, vou falar sobre ela um pouco mais tarde. Só que o padrão mesmo é que a gente siga essas noções do funcionamento desses corpos a partir do estudo da sua dilatação por conta da temperatura. É importante entender o porquê que isso acontece. Como foi mencionado, um corpo ele basicamente é formado por partículas, e essas partículas se movimentando é o que traz essa noção de forças intermoleculares que eles vão acabar tendo ali por conta das suas proximidades, e você tem partículas que são formadas por prótons e elétrons, você tem cargas positivas e negativas, o negativo vai acabar se afastando do negativo e o positivo vai acabar se afastando do positivo. Um átomo, assim, de maneira mais rasa possível, porque eu não vou me aprofundar nisso aqui, ele vai ter uma nuvem de elétrons ao seu redor e um próton no meio. Não só um próton, mas você entendeu. Você vai ter uma nuvem de elétrons, ou seja, uma nuvem negativa. Se ele se aproxima muito de outro corpo, de outra partícula, você tem outra nuvem de elétrons, eles vão acabar tendendo a se afastar. Então pensa, se você tem corpos que estão ligados ali interatomicamente e você esquenta, eles começam a vibrar cada vez mais, pensa que quanto mais eles se aproximam um dos outros, mais eles vão ter uma força para se afastar. Então, sempre que eles vão tremendo, mais as forças vão aumentando entre eles, consequentemente, porque eles estão vibrando mais por conta da temperatura maior, e essas forças vão acabar fazendo que eles acabem se afastando também mais, e depois eles se afastam, eles acabam se aproximando. Você vai ter uma situação que, por conta desse conjunto de fatores, quando você tem um corpo que está mais quente, que ele vai acabar vibrando mais, ele vai acabar se afastando, vai ter um espaçamento maior entre essas partículas, e a consequência é que o corpo vai crescer. E se você esfria, você tem uma vibração menor, essas forças que acabam repelindo não vão estar tão fortes, porque eles não vão estar se aproximando, então eles vão acabar diminuindo o seu tamanho. A gente vai trabalhar com a dilatação térmica em 3 perspectivas diferentes, em uma dimensão, em 2 dimensões e em 3 dimensões. Ou seja, a gente vai ver como é que funciona a dilatação térmica, por exemplo, de um fio, de extensão de uma dimensão. Claro que ele pode, na vida real, ele tem 3 dimensões, mas quando a largura e a altura não são muito importantes ali, você pode tratar às vezes como se fosse um corpo de uma dimensão só, depende do que você está fazendo. Corpos que são só a área em si, uma dilatação superficial, ou uma dilatação volumétrica. Então vamos começar com a dilatação linear. É uma equação que ela é bem tranquila de se lembrar, porque ela vai estar dizendo para a gente o quê? Ela vai estar dizendo para a gente que se a gente quer descobrir qual é a variação do tamanho, nesse caso aqui a variação do comprimento desse corpo, ele vai ser diretamente proporcional ao seu tamanho inicial, ou seja, o tamanho de quando você começa a analisar a situação ali, a um coeficiente de dilatação linear, que é normal você pensar que se você estiver estudando corpos diferentes, eles vão funcionar de maneiras diferentes no seu crescimento e diminuição a partir da variação de temperatura. Então, esse alfa aqui é só uma constante que ela vai estar atrelada à natureza do corpo. Normalmente são valores que são dados nas questões ou no que você esteja fazendo. E aqui a gente vai ter uma variação da temperatura, eu botei um ΔT, costume mesmo, mas pode ser um ΔT, é só uma variação da temperatura que, como no comum, a gente coloca em Kelvin, porque Kelvin é no sistema internacional quando a gente vai trabalhar com coisas termométricas. Só que é importante você saber que a variação de Kelvin é a mesma variação de Celsius. Ou seja, se você pega 0 Kelvin e você coloca 100 Kelvin, ou seja, você variou em 100 Kelvin, se você fosse converter para Celsius, você teria temperaturas diferentes, mas como os dois eles variam, eles têm a mesma variação juntos, você tem de 1 para 1. Talvez fique um pouco confuso, mas isso querendo dizer que se você varia 100 Kelvin, você varia 100 graus Celsius. Se você varia 200 Kelvin, você varia 200 graus Celsius.
Então, se a questão ela estiver vindo com anotações em graus Celsius e você quiser colocar em Kelvin, não precisa se preocupar muito com isso, porque a variação em graus Celsius vai ser a mesma variação em Kelvin, é o mesmo valor, a mesma variação de valor. Mas a partir disso a gente tem essa equação e basicamente isso explica 80% do assunto. Você tem essa equação aqui do funcionamento da dilatação térmica de um corpo, que você pode acabar abrindo o ΔL, você vai ter o final menos o inicial, passa o inicial para cá e tira um fator comum, que ficaria essa equação aqui também, que é o tamanho final vai ser igual ao tamanho inicial multiplicado por 1 mais esse alfa vezes a variação da temperatura. Por que eu abri aqui? Porque a gente precisa também saber como é que funciona a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Claro que, assim, a partir da representação aqui, que eu vou chegar, que é praticamente a mesma equação, só que, por exemplo, aqui vira 2 alfa, você pode dizer, é óbvio, é só multiplicar por 2. Não é tão óbvio assim, porque se eu fosse chutar do nada, eu falaria, então tem que botar ao quadrado, porque tudo vai acabar ficando ao quadrado, correto? Só que você observa que se eu pego essa equação aqui e faço o que? Eu quero descobrir qual a variação superficial. Então eu pego isso daqui e boto ao quadrado, eu vou ter que colocar todo o outro lado aqui ao quadrado. Se eu boto todo o outro lado ao quadrado, eu vou ter o inicial ao quadrado, que também meio que se traduz para a área inicial, a área final. E aqui você tem uma equação que você tem um quadrado desse valor aqui, que vai ser 1 mais 2 alfa vezes o delta θ, é um fator comum aqui, um quadrado da soma, então fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que é um ponto importante aqui. Você tem aqui uma situação em que esse alfa, normalmente ele é regido por números muito pequenos. E você vai ver, ou você já viu, que quando você está trabalhando com números ao quadrado, se você tem um número pequeno, quando você coloca ele ao quadrado, ele fica menor ainda. Não seria o caso desse delta θ aqui em si, mas muitas das vezes você, quando for fazer quadrados de valores, você vai ter deltas, você vai ter variação de números e vai ter lá, essa variação aqui é muito pequena. Então se você tem uma variação pequena, quando você bota ao quadrado também, você chega nessa conclusão de que se esse valor aqui já é pequeno, esse valor ao quadrado vai ser muito menor, consequentemente ele não vai servir na minha conta. Claro que a depender da precisão, depender da situação, a pessoa poderia utilizar ali, de com precisão você vai querer, às vezes não é necessário. Mas voltando aqui, não vai ser necessário no ensino médio, então você pode ter noção de que o que vai mudar apenas aqui é que você vai ter 2 vezes o alfa vezes o delta θ. Então a equação ela acaba sendo praticamente igual, você tem uma variação da área, como você teria uma variação do tamanho do comprimento, vai ser igual à área inicial vezes 2 vezes essa constante vezes a variação da temperatura. Sendo essa constante, esse 2 vezes alfa acaba sendo traduzido para um beta, que é só uma letra diferente, uma letra grega diferente, para outra constante, que na verdade é só 2 vezes a constante do coeficiente linear. Em questões é importante você ter uma observação nisso, se ele te deu o alfa, se ele te deu o beta, se ele te deu o gama, que vai ser para o volumétrico, porque aí é mais questão de você se preocupar na hora de fazer a conta e não errar por besteira, assim, questão de observação, questão de atenção. E para dilatação volumétrica, acaba sendo o mesmo princípio da dilatação superficial. Você colocaria, no caso, esse L aqui ao cubo, e ao cubo você vai construir uma equação que vai chegar naquela situação que o alfa ao quadrado, e acabando tendo um alfa ao cubo também, ele é um valor foda-se. Ele é um valor que não vai importar para a gente nessa conta, porque ele é pequeno o suficiente para não ajudar a gente a fazer a conta. Então volta aqui, a gente vai ter uma equação da variação do volume que vai ser a mesma coisa das outras equações, só que com letras diferentes, porque a gente está representando coisas diferentes. Então a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, vezes 3 vezes esse alfa, que pode ser traduzido para um gama, vezes a variação da temperatura para chegar no seu resultado. Lembrando sempre que aqui você vai ter unidades de medida que são no sistema internacional, às vezes o alfa, o gama, o beta, eles podem vir também com unidades diferentes para você calcular. Só que essa unidade diferente do alfa, ou do gama ou do beta, ele vem a partir só da temperatura. E se for Kelvin ou Celsius, como eu já mencionei, a variação é igual. Porque se você for tentar calcular qual o valor, por exemplo, do gama aqui, deixa eu ver aqui, o valor do gama, se eu for fazer uma manipulação algébrica aqui, eu vou ter que o alfa, no caso está falando gama,
O alfa aqui seria o ΔL sobre L0 vezes a variação da temperatura. Nesse caso aqui, eu não estou calculando os valores exatos, eu estou calculando meio que só a unidade de medida. Então, eu teria metro dividido por metro vezes, sei lá, graus Celsius. O metro vai cortar com o metro. Então, tanto faz. O valor ele é meio que só depende da temperatura ali. Então, você não precisa nem se preocupar com a questão da unidade de medida, assim, do volume, da área ou do comprimento. Só por questão de prestar atenção e o que a resposta está querendo ali da questão que você está fazendo. E agora, como a gente está trabalhando com a dilatação volumétrica, uma dilatação importante é você saber como os líquidos se dilatam, assim, no modo geral também, porque a água ela vai ter uma coisa um pouco mais complexa. Mas, no modo geral, eles vai se transformar, vai se dilatar de maneira que você vai seguir a equação da dilatação volumétrica, porque você tem um líquido ali, um volume. Só que é importante também pensar que na vida real você coloca normalmente líquidos em jarras, você coloca num recipiente. Se você esquentar, não tem muito como você esquentar o líquido de dentro sem esquentar o recipiente de fora de alguma forma. Então a consequência é que você vai ter situações em que o recipiente vai dilatar também. Então o líquido, ele não vai, quando você estiver observando, você vai ver que o número ali que vai estar marcando não necessariamente é o quanto ele dilatou. Por exemplo, aqui no começo está em 10, no final está em 11. Mas como o recipiente se dilatou também, isso daqui não é a dilatação completa. Ele não dilatou só 10 decímetros para cima aqui. Aqui está em decímetros cúbicos. Ele não dilatou só 10 decímetros, só 1 decímetro para cima. Ele dilatou mais, só que como o recipiente acabou crescendo, não é possível ver esse mais. Então aqui a gente teria a dilatação aparente, que como é observado aqui nessa figura esquemática aqui, numa temperatura inicial e uma temperatura final, você tem um ladrão aqui, que seria para onde a água vai escorrer, e ele vai dilatar, a água vai dilatar e o recipiente também, e você pode observar que, por exemplo, aqui, vamos dizer que aqui tem uma marca, vai ser a mesma marca daqui, e esse líquido que vai se dilatar ele vai acabar escorrendo para cá. O líquido tem normalmente um gama, que ele vai ser maior do que o sólido ali, do que o recipiente. Então ele vai acabar dilatando mais. Pode acontecer situações de você ter um valor negativo. Negativo não, mas menor. Aí depende também da questão, o quão pegadinha ela vai colocar e o quão complexa que ela é. Sempre bom tomar cuidado e prestar atenção. Mas o líquido aqui ele vai acabar se desenrolando mais e você vai ver que ele vai descer aqui, você vai ter esse daqui é a nossa dilatação aparente, ou seja, é quanto a gente acha só por observação que ele dilatou. Mas a dilatação real é o quanto ele dilatou aparentemente, mais a dilatação do recipiente. Porque o recipiente dilatou e no limite aqui o líquido dilatou junto. Então o que está aqui dentro é como se ele tivesse dilatado junto com o recipiente. E o que saiu seria a dilatação aparente, que é o que a gente está observando. Então, se você quiser saber qual a dilatação real, a variação do volume real, você só precisa pegar a variação do volume aparente e somar com essa dilatação do volume do recipiente. Você tem o gama do recipiente, você vai ver o aparente ali, se você for só observar, você chega no resultado. Também a partir daí, se você quiser descobrir qual seria o valor do gama do líquido, porque nesse caso é quando você não tem o gama do líquido, né? Porque se você tiver, você não precisa nem observar, você calcula ele na mão. Mas se você quiser saber dele, você teria o gama da dilatação aparente e o gama da dilatação do frasco. Você somaria só o gama da dilatação do frasco com o gama da dilatação aparente e você chegaria no resultado. Porque fazendo as contas aqui, você tem que o volume inicial de todos aqui vai ser igual e a variação da temperatura é a mesma variação da temperatura que está acontecendo. Você corta todo mundo e vai ficar essa equação aqui. E agora falando um pouquinho da dilatação anormal da água, que é uma coisa interessante até de se observar, não vou precisar nem fazer cálculo aqui, mas é que a água, quando ela chega em torno dos 4 graus Celsius, ela, quando vai congelando, quando ela vai chegando em 0 graus Celsius, ela não mais decresce o seu tamanho, ela na verdade começa a crescer. O tamanho da água, mesmo que seja não muito diferente, você vê aqui um volume em centímetros cúbicos, aqui seria 1 centímetro cúbico, aqui seria 1,00020 centímetros cúbicos, é uma diferença bem pequena, mas continua assim com a água crescendo de 4 até 0 graus Celsius. Ela faz isso.
ela vai acabar crescendo, salvo engano, é por questão de ela estar se rearranjando ali em formato de cristais, e acaba que, mesmo que você esteja aproximando, o formato dela para ela se transformar em gelo, acaba que o gelo fica maior do que a água, e a consequência disso é que, como o gelo vai ser maior do que a água e eles têm o mesmo volume, a densidade do gelo em 0 graus Celsius, ela é menor do que a densidade da água a 4 graus Celsius, porque você tem maior ali. Então você pode observar que, por exemplo, você vê assim no dia a dia que você tem aquelas camadas de gelo e você tem um líquido embaixo, você tem água embaixo que está mais quente do que 0 graus Celsius, porque se tivesse a 0 graus Celsius, ela acabaria congelando. O que é muito importante para o funcionamento da vida em si, porque como ela vai acabar só congelando aqui em cima, os peixes e a vida marinha vai acabar sobrevivendo ali embaixo, com essa temperatura um pouco menos de 4 graus Celsius ali naquele meio, sabe? E por isso que você tem o gelo boiando, só que não boiando por inteiro, você tem um gelo que ele fica, acho que uns 80, 90% dentro da água, mas você tem aquele restinho que fica acima da água. Então agora você meio que sabe por que você tem uma situação de camadas de gelo que elas ficam em cima, e não pela noção básica de como funciona a dilatação térmica, ela não ficaria lá embaixo, porque na teoria, se diminui seu tamanho, a densidade aumenta e a consequência seria que o gelo afundaria. Mas não é isso que ocorre por conta desse comportamento anormal que a água acaba tendo. Então é isso, se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, que aqui tem muito mais coisas além de aula, tem coisas de divulgação científica, tem vlog sobre vida universitária, tem várias coisas diferentes, eu recomendo você dar uma olhada aí, compartilha para alguém que você acha que vai entender esse conteúdo a partir da minha explicação, vai ajudar muito, muito mesmo. Então é isso, muito obrigado e tchau!